Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão aí? Estão vivos, né? Depois de toda essa parte aí. Bem, a aula hoje vai ser mais tranquila. Certamente a questão da mineração, ela realmente é bem complicada mesmo. Mas eu acho que a gente saiu bem. Então hoje vamos agora trabalhar a questão da dificuldade, né? Como que vai funcionar essa questão? Basicamente, você vai ter vamos dizer assim, um objetivo de fazer com que os blocos sejam validados no intervalo aí de 13, 15 segundos, a gente vai definir isso. E se, por exemplo, acontecer desse bloco ser minerado mais rápido, significa que a gente tem que aumentar a dificuldade. Nós já falamos, é um dos que fazem parte do block headers. E por outro lado, né, se o processo contrário ocorrer, né, se tiver mais lento do que esse nosso objetivo, aí nós vamos diminuir a dificuldade. Então a gente vai inicialmente hoje criar uma taxa, vamos dizer assim, e conforme essa taxa a gente vai verificar se o bloco está sendo minerado mais rápido ou menos, e aí conforme isso a gente vai ajustar a dificuldade, tá? Mas vamos ver aqui no código, né? Então aqui inicialmente, para facilitar um pouco, já colei aqui três constantes, ó, que vai ser justamente essa ideia do mine rate aqui, né? Que no caso vai ser 13 segundos. Então a gente vai sempre timestamp, nós vimos lá em milissegundos, né? Então, 1 milissegundo, segundos é mil vezes milisseconds, que seria aqui, né? E o mine rate vai ser 13 vezes o seconds, ou seja, 13 segundos. Então a gente vai agora exportar, né, o mining rate e aí já vai criar o método mining rate, perfeito. Agora vamos voltar aqui para o nosso arquivo block e logo aqui em cima do mine block a gente vai criar aqui este método que vai ser mais um método static, né? Estamos acostumados já com esse método. Vamos chamar ele de adjust difficulty. Difficulty, certinho. Certo? E esse método ele vai receber como parâmetro chamamos o last block e o timestamp. Vamos passar aqui last block e o timestamp. Perfeito. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vamos importar, né, na verdade, o mine rate, que vem daqui do arquivo config também. Tá aqui, mine rate. E já vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Então, aqui, então estamos aqui, né? Beleza. Então a gente vai ver basicamente if, né? O que a gente quer verificar? Se no caso aqui, vou pegar aqui o timestamp, ó, timestamp menos timestamp, no caso, o timestamp do bloco, né, que a gente está construindo. E a gente vai comparar esse timestamp com o timestamp do bloco anterior, né? Para a gente poder verificar. Então, menos last block está no block headers, né? Nós já sabemos, né, que o timestamp integra o block headers. Certo? Então, aqui, se esse valor ele for maior do que o valor que a gente definiu como mine rate, aí o que a gente vai fazer?
Então, ou seja, né, se o tempo, né, no caso, a diferença entre o timestamp de agora e o timestamp do bloco anterior, menos o timestamp do bloco anterior, está maior do que a nossa taxa, significa que a gente está o quê? Está levando mais tempo para minerar, para fazer o processo, mais tempo do que eu quero, do que eu estipulei lá no caso, né, dos 13 segundos. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a dificuldade. Dizer que vou retornar return difficulty menos um. Então, aqui eu já trato, né, este caso aqui. Bem, aí se o contrário, né? O contrário significa que que eu tô mais rápido, né? Então, se aqui eu tô mais devagar, né? If, tô mais devagar, então o else vai ser a situação contrária. Então, ou seja, assim, aqui eu tô diminuindo a dificuldade, no outro caso eu vou ter que aumentar a dificuldade. Vai ser difficulty mais um, certo? Acho que é isso aí. Aí o caso que eu tenho que tratar também, né? É o caso, por exemplo, da dificuldade, né? Ser menor do que um, né? Então, nesse caso eu não quero. Então, eu vou ter que, por exemplo, dificuldade igual a um valor que aqui, ó, que vai dar um erro. Então, eu vou colocar a dificuldade nesse caso. Por exemplo, se ela for menor do que um, aí eu vou retornar um. Vou retornar um. Tá? Então, eu tenho basicamente as duas hipóteses, né? Que é aquela que eu estou minerando mais lento, né? E preciso então diminuir a dificuldade, que é esse caso aqui. Aí, o contrário desse caso é retornar aqui a dificuldade mais um, né? E tenho a hipótese aqui, no caso, da dificuldade ser menor do que um, e aí eu vou retornar a dificuldade igual a um, certo? Então veja que é bem simples, né? Definimos lá uma taxa, conforme conforme o timestamp do bloco atual, vou comparar com o timestamp do bloco anterior, pegar esse resultado, comparar com a taxa, e se for maior ou menor, dependendo da situação, eu vou implementar essa lógica que nós vimos aqui. Então agora basta que agora eu já posso substituir. Então observe que lembra que eu falei para vocês que a dificuldade ali ela estava, nós fizemos inicialmente ela hard code, né? E agora nós precisamos fazer ela dinâmica, né? Porque ela vai ser alterada conforme o resultado da lógica. Então, ou seja, então eu vou trocar aqui o difficult que está aqui, ó, pelo resultado, né, do chamamento do método. Então, pô, como é um método estático, mesma coisa que a gente já fez, né? Vai ser block.adjustDifficulty. E aí eu vou passar para cá o que? O last block e o timestamp, que são os parâmetros, né? Que este método requer e que eu tenho aqui, né? Certo? Então, ou seja, bem mais fácil, né, do que nós vimos lá na aula anterior. Certo? Então, agora, uma vez que a gente já entendeu, né, acho que ficou bem claro essa questão da estipular uma taxa, né, de mineração, tempo, né, com que o bloco tem que ser minerado e verificar, comparar se o bloco que está sendo minerado agora em relação ao bloco anterior, se está mais rápido ou está mais lento. Estando mais rápido ou está mais lento, aumenta ou diminui a dificuldade. E aqui nós apenas substituímos agora o que estava hardcode pelo resultado, né, da implementação deste método aqui. Então agora vamos apenas, como nós não estamos fazendo testes, né, vamos ver no Consul, né, criar uma situação aqui para que a gente possa ver isso aqui um pouco mais na prática, como que isso vai funcionar. Mas aí, para não ficar muito longa essa aula, vamos ver isso na próxima. Grande abraço.